Olá, olá amigos da UNEB, do Gestec, olá Fábio. Aproveito para cumprimentar os demais membros, colegas de banca, o orientador André Luiz, tá? É muito bom conhecer o André, uma nova pessoa para minha rede. Obrigada pelo convite, pela confiança. É um prazer rever o colega Marcos Túlio, parceiro de outros trabalhos, de outras bancas, com quem eu sempre aprendo muito. Cumprimento também a suplente Josimeire Dias. Pelo nome eu não consigo reconhecer quem é, mas provavelmente também é uma parceira. Eu começo esse vídeo pedindo desculpas por não poder aparecer e participar da banca online de forma síncrona. Então eu fiz a opção de gravar esse vídeo hoje, domingo, tá? Exatamente porque amanhã, às 14 horas, na hora da banca, eu vou precisar participar de uma reunião na UERJ, algo que eu não posso deixar de ir, tá? Peço desculpas, mas todos e todas estão a par do que a gente está vivendo na universidade, no estado do Rio de Janeiro, falência completa do estado, situação de calamidade mesmo, muita falta de respeito, situação de humilhação, né? Nós vamos completar agora, novamente, 3 meses de salário atrasados. Tudo isso começou em novembro, com um atraso de 4 meses. Então, o governo Pezão, canalha e corrupto, fora Pezão, fora Temer, ele está com essa prática, né? Atrasar 4 meses de salário, pagar dividido em 1000 vezes e depois continuar atrasando. A situação está muito complicada, muito crítica, e eu vou contar com a solidariedade que eu sei que eu posso contar de vocês. Bom, dito isso, até para justificar a minha participação aqui a partir desse vídeo, eu quero agradecer mais uma vez o convite, a confiança, e dizer para o Fábio Santos e para o André Silva que eu gostei muito de ler o texto de qualificação do Fábio e já gostaria de fazer os meus comentários, tá? E nesse vídeo eu também já vou emitir o meu parecer, e caso vocês precisem do parecer por escrito, vocês me falam que eu providencio. Mas eu preferi exatamente gravar o vídeo porque eu gosto muito mesmo de participar presencialmente, porque eu acho que quando a gente fala, a gente consegue expressar um pouco melhor, eu pelo menos, as minhas observações. Bom, como eu disse, eu gostei muito do projeto, né? Eu acho que o meu primeiro elogio é em relação à escrita. O texto do Fábio é muito bem escrito, muito bom de ler. Gostei muito. Quero dizer que o quadro teórico é muito sintonizado com o quadro teórico que eu adoto. Ele, na verdade, trabalhou muito bem com autores da cibercultura, desde os clássicos internacionais, como Pierre Levy, Manuel Castells, até os nossos autores brasileiros, que também são minhas referências, como os colegas André Lemos e Lúcia Santaella. Gosto muito da forma como o Fábio conduz o referencial teórico e justifica a opção pelo seu objeto de estudo, né? Eu começo fazendo já uma sugestão em relação ao título. Eu quero implicar com uma palavra que aparece no título e que por ato falho aparece ao longo do texto. E quero dizer que a implicação com a palavra não é só uma questão semântica, mas é de política de sentido mesmo, né? E a palavra ferramenta, ela não é muito bem-vinda para um trabalho que se coloca também no cenário da cibercultura. Ferramenta é extensão do músculo, tá? A ferramenta está para a sociedade agrária e para a sociedade industrial, sendo que na sociedade industrial a ferramenta foi substituída pela máquina, né? Pelas máquinas mecânicas e máquinas musculares, e máquinas cerebrais e semânticas, né? A partir do uso do cinema, da TV e mais precisamente da internet, do computador. Mas eu penso que a palavra que deve estar aqui nesse título seja interface,
porque interface é exatamente aquele meio que faz duas ou mais faces se comunicarem. E o produto dessa dissertação, né, desse trabalho de mestrado profissional, é muito mais uma interface ou um conjunto de interfaces, é uma plataforma de interatividade que é exatamente uma ferramenta. Então, acho que a palavra ferramenta não cabe aqui. Assim que eu comecei a ler o trabalho e vi essa palavra no título, eu já tomei uma nota aqui, mas aí, na própria introdução do trabalho, e aí eu vou localizar exatamente a página, logo na página 14, né, o segundo parágrafo da introdução, o Fábio coloca muito bem o sentido da palavra interface. A palavra interface já aparece aqui, né? E aí eu sugiro que você vá buscar no Pierre Levy, nos meus trabalhos, inclusive, no trabalho do Steve Johnson, a noção de interface e refute totalmente a noção de ferramenta. Bom, eu acho que o texto, como eu falei, é muito bem escrito, a introdução já diz bem o que é o trabalho, e aí pulando para a página 17, logo no início aparece em negrito o problema de pesquisa, que é como os recursos e funcionalidades de uma interface de rede social digital podem contribuir com as rotinas de comunicação e socialização em espaços acadêmicos. Eu acho que essa pergunta é muito bem-vinda. E aí, eu acho que você poderia, Fábio, transformar a sua pergunta no seu objetivo geral. Seu objetivo geral, ao meu ver, é compreender como os recursos e funcionalidades de uma interface de rede social digital pode contribuir com as rotinas de comunicação e socialização em espaços acadêmicos. Eu até tiraria os espaços acadêmicos e colocaria grupos de pesquisa, porque esta é a comunidade, este é o espaço acadêmico específico do seu objeto de estudos. Então, eu já trocaria os espaços acadêmicos por grupos de pesquisa. Então, eu gosto da pergunta, sugiro que você use a ação compreender, tá? Como seu objetivo geral. Por quê? Porque como objetivo geral, ainda na mesma página, você diz que nesse contexto, né, o objetivo geral desse estudo é implementar e operacionalizar uma interface de rede social digital. Eu penso que essa implementação e essa operacionalização da interface que você vai criar, ou que você vai criar a partir de uma bricolagem de software livre, que é o que eu entendi na metodologia, isso seja um produto do seu trabalho. Nenhuma pesquisa, inclusive em mestrado profissional, deve ter como objetivo criar um produto, né? O produto ele é criado como um resultado de um processo de pesquisa. Então, eu penso que o seu objetivo principal seja compreender mesmo as funcionalidades num contexto de grupo de pesquisa e, claro, que você vai criar a interface que você quer compreender, mas como interface para comunicação em grupos de pesquisa. E aí eu concordo com os objetivos específicos que seguem na página 17. Você pretende analisar, não é, os contextos históricos e teóricos das redes sociais. Você já apresenta um pouco isso naquilo que você chama de quadro teórico e melhora um pouco mais na metodologia. Então, você quer identificar recursos, você quer apresentar um produto final e você quer oportunizar, através do produto, a criação de espaços, né? Os objetivos 3 e 4, eles são objetivos ligados ao produto da sua pesquisa, não é? Mas eu penso que a pesquisa propriamente dita, ela esteja mais relacionada ao objetivo geral e esses dois primeiros específicos. Então, ficam aqui as minhas dicas, as minhas sugestões em relação a esse casamento entre o problema de pesquisa e os seus objetivos geral e específicos. Na página 18, você vai dizer exatamente como você vai fazer a sua pesquisa. Eu acho que você se propõe a fazer muita coisa, tá? Você, inclusive, identa aqui os processos da pesquisa.
Gosto muito, inclusive, desse trabalho, Fábio, e já estou muito curiosa para saber dos resultados, tá? E, inclusive, já te convido, se você quiser fazer pós-doutorado comigo aqui no Rio, dando continuidade a esse trabalho, eu tenho o maior interesse. Até porque nós temos um grande problema, que é enfrentar a hegemonia do Facebook. 70% das práticas ciberculturais vêm sendo instituídas por essa interface hegemônica, que nós usamos, gostamos muito, achamos que as suas funcionalidades melhoram o tempo todo, mas 70% dos usos da internet no Brasil estão focados nessa hegemonia. Então, quanto mais a gente criar interfaces e criar cultura de usá-las, para além dessas interfaces hegemônicas, melhor. E aí eu acho que o seu trabalho tem esse grande mérito de focar. Quando você, Fábio, logo no início, né, da sua pesquisa, eu vou aqui pular a introdução e vou direto para a sua fundamentação teórica. Então, quando você apresenta as origens da internet, traz o Castells para falar da dinâmica dos fluxos, inclusive aqui na página 22 você traz uma interface, né, uma das primeiras interfaces do Windows, e aí eu achei bem legal que você ter apresentado a tela, porque já existem trabalhos, inclusive é um campo de pesquisa em cibercultura, o trabalho com arqueologia do ciberespaço, tá? Inclusive tem um grupo na Unicinos muito bom, acho que você devia procurar os trabalhos desse grupo. Gostei muito da forma como você vai organizando, justificando e falando da evolução da internet, até chegar na sociedade em rede, onde você traz efetivamente o André Lemos, a Lúcia, e vai falando um pouco mais. Mas quando você vai justificar o trabalho com grupos de pesquisa, o trabalho com comunidades, você recupera o projeto que o Pierre Levy criou com o Michel Altier, que foi a tentativa, naquele momento, final dos anos 90 do século passado, a tentativa que o Pierre Levy fez de criar um artefato tecnológico que materializasse o seu conceito de inteligência coletiva. E aí o Pierre Levy e o Michel Altier criaram um algoritmo, Árvores do Conhecimento, e aí eu quero te convidar a buscar na biblioteca virtual da FACED UFBA a minha dissertação de mestrado, tá? Se eu não me engano, defendida em 2013, que é exatamente sobre as árvores do conhecimento do Pierre Levy, tá? O título da minha dissertação é O Currículo Digital, a Educação Presencial e a Distância. Então, eu fiz um estudo entre casos e eu queria saber exatamente como que o digital em rede podia estruturar, condicionar e potencializar as relações curriculares. Então, eu fui a São Paulo fazer uma pesquisa de campo no programa de comunicação e semiótica. Eu estive com o Rogério da Costa, que é muito amigo e parceiro do Pierre Levy. Eu estive com ele no laboratório dele por um semestre e eu estudei o software, o algoritmo Árvores do Conhecimento. Na época, eu fui orientanda do Nelson Preto. Na época, o Nelson Preto tinha uma ideia de implantar as árvores na FACED. Foi na época da primeira gestão do Nelson como diretor da FACED. Só que a árvore nunca chegava e eu fui procurar na rede, na época Web 1.0, quem no Brasil tinha as árvores do conhecimento, até porque eu tinha lido naquele momento toda a obra do Pierre Levy e eu queria muito conhecer esse software. Até porque o que a gente tinha na internet naquele momento eram sites e páginas em HTML, e a gente não tinha nem aquilo que a gente conhece hoje por LMS, ambientes virtuais. O Teleduc começava a aparecer exatamente naquele momento, mais ou menos final dos anos 90. Tínhamos também o AulaNet aqui, mas essas duas interfaces eram interfaces para cursos, né? Para EAD à distância, que só depois a gente vai chamar de educação online, a partir dos fenômenos da cibercultura. Mas eu te convido a você ir lá. A minha ideia era estudar mesmo software.
num espaço concreto de currículo, mas quando eu cheguei na PUC de São